Olá pessoal, o Vida Saudável está começando agora e neste finalzinho de mês de março ainda é tempo de falarmos sobre a campanha do Março Roxo. A campanha do Março Roxo ela tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a epilepsia e também combater o estigma e todos os preconceitos que até hoje os pacientes com epilepsia sofrem. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 50 milhões de pessoas hoje sofrem com epilepsia. Aqui no Brasil, esse número chega a 3 milhões. Portanto, é preciso falar sobre a doença, é preciso conhecer os sintomas e as formas de tratamento. Você vai saber sobre isso e sobre muito mais aqui no nosso programa de hoje, em que destacamos essa fundamental campanha na nossa sociedade. O Vida Saudável está no ar e a gente volta logo depois do intervalo. Até já! A gente começa o nosso programa de hoje conversando com Aline Moura. Ela é fisioterapeuta, ela trata pessoas com epilepsia na reabilitação muscular e é também uma paciente de epilepsia. A epilepsia é uma doença neurológica crônica e é a mais comum delas. Estima-se hoje que 50 milhões de pessoas em todo o mundo sofram com epilepsia. Aqui no Brasil, esse número chega aproximadamente a 3 milhões de pessoas. Por isso, precisamos falar sobre epilepsia e uma dessas pessoas que sofre está aqui comigo, Aline Moura. Ela é fisioterapeuta, ela é osteopata e é paciente de epilepsia. Uma descoberta que tem aí um pouco menos de 10 anos, mas que tem marcado a vida, né, Aline? Como é que tem sido conviver com a epilepsia? Inicialmente pensa-se, né, que ter epilepsia vem desde a infância, que tem uma causa como um acidente, enfim. No meu caso, foi uma descoberta, né? 3 anos após a minha gestação. Então, eu na infância não tive, nem na adolescência fui ter somente após esse período. E o mais interessante é que elas são noturnas, então eu não tenho durante o dia, as minhas crises elas são dormindo. Como é que veio a descoberta? Olha, foi uma noite, eu estava dormindo e meu esposo escutou um barulho e observou que eu estava tendo a crise. Eu fui ao hospital, fiz os exames, meus exames eles não têm resultados, não, são normais. E aí observou-se que tinha a crise, né, convulsiva, mas ainda não tem diagnóstico. Então eu faço o tratamento para as crises convulsivas e tenho uma vida normal, tranquila, normal. O importante é apenas tomar a medicação. O que a gente consegue oferecer, né, para que esse paciente com epilepsia ele tenha mais qualidade de vida? Eu, como fisioterapeuta, eu venho buscando sempre mais conhecimento em relação a essa área. Então, existem técnicas que podemos ajudar os pacientes a relaxarem, porque depois de uma crise, nós sentimos muita dor no corpo, né? Muita tensão. Então, técnicas de relaxamento. Eu utilizo muito terapia crânio-sacral, que é uma técnica que ajuda a relaxar o sistema nervoso autônomo, que é o que controla o nosso estresse. Então, eu tenho pacientes que eu atuo desde as questões para trabalhar as tensões que surgem após as crises, como também tem ajudado muito nos pós-operatórios. Com o neurocirurgião, Dr. Tiago. Então, os pacientes passam pelas cirurgias e depois a gente faz um trabalho de reabilitação, utilizando técnicas, né, exercícios, laser terapia, a própria osteopatia, com a ajuda desse equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Isso tem dado bons resultados. O que acontece com o corpo, né, durante uma crise e pós-crise? Pois existem vários tipos de crise, né? A gente conhece mais aquela crise tônico-clônica, quando o corpo se treme, se debate, né? Quando acontece esse tipo de crise, o pós, a pessoa tem muita letargia, fica muito fora do ar. E ela sente muita dor no corpo.
Então essas tensões, elas causam muito desconforto. Tem pacientes que sofrem o risco da queda, quando tem a crise, ele cai, ele pode ter um risco de bater a cabeça. Então, para tudo isso, ainda tem as questões dos mitos em relação a isso. Então, as pessoas ainda têm um certo constrangimento em falar sobre o assunto. Alguns ainda não sabem como reagir diante de uma crise, por exemplo. Então, quando o paciente cai, ele precisa ser apenas posicionado, ele precisa só ser apoiado, não precisa puxar a língua, apenas posicioná-lo de lado, segurar a cabeça e esperar a crise passar. Como é que fica esse acompanhamento fisioterapêutico, né? Claro, vai depender aí da necessidade de cada um, mas um protocolo geral que alivie essa dor pós-crise, porque eu imagino que tenham pessoas, né, que tenham aí com muito mais recorrência, né, as crises. Existe a fisioterapia direcionada à parte infantil, relacionadas a outros tipos de diagnóstico. Tem a reabilitação para ajudar a criança a andar, a se desenvolver. Essa aí é mais a parte de fisioterapia infantil. Existe também os pacientes que eles têm as crises convulsivas e têm aquele desconforto. A gente ajuda muito também com técnicas de massagem, de manipulação, de liberação, para que esse paciente tenha um relaxamento. É possível, então, ter qualidade de vida, né? Ter vida após um diagnóstico de epilepsia? Sim. É importante sempre que o paciente ele desmistifique isso. Ele aceite, muitas vezes é difícil aceitar, é constrangedor, é difícil. Então, às vezes a pessoa tem medo que as outras pessoas fiquem receosas, né? No meu caso, eu sinto mais tranquilidade porque o meu geralmente são crises noturnas. Mas para quem tem durante o dia é muito difícil. Eu conheço outros pacientes e é muito difícil, né, passar por essas situações. Não sai daí que depois de intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! A epilepsia tem tratamento medicamentoso e também a possibilidade de uma cirurgia para alguns casos em que o foco epilético ele pode ser identificado e curado. Quem fala mais sobre esse assunto agora é o neurocirurgião Tiago Rocha. A Organização Mundial de Saúde ela estima que se houver um tratamento e o diagnóstico precoce, 70% das crises de epilepsia elas podem ser contornadas, elas podem ser resolvidas. A gente segue falando sobre o Março Roxo, que é a campanha de conscientização, né, sobre a epilepsia. E a gente está aqui agora com o Dr. Tiago Rocha, ele que é neurocirurgião. Eu acho que é bom a gente começar falando, doutor Tiago, sobre esse conceito, né? O que a gente pode entender sobre a epilepsia, já que ainda é uma doença tão estigmatizada, as pessoas não entendem realmente o que acontece no nosso cérebro, o que acontece com os pacientes, né, que sofrem com a epilepsia. O primeiro conceito é a gente saber o que é a doença, né? Então, a doença é causada quando a gente tem descargas neuronais excessivas e anormais. O nosso cérebro ele tem um ritmo fisiológico próprio, assim como o coração. Então, do jeito que a gente tem a arritmia cardíaca, a gente tem a arritmia cerebral, que seria a epilepsia. E essas descargas neuronais excessivas, quando elas vão dar um sintoma, e a esse sintoma a gente chama de epilepsia. E esses sintomas, eles são basicamente aquele tremor, né? A gente vê que são até cenas, né? Que são até situações que nos deixam, né? Assim, bem ansiosos, né? Numa situação de você nem saber o que fazer diante daquilo. Existem diversos tipos de crises, né? Então, a convulsão, que é aquela crise que a gente popularmente vê, né? Que o paciente ele cai, né? Se machuca. Só um dos tipos de epilepsia. Inclusive, o paciente ele pode ter epilepsia e não ter a convulsão clássica. Então, a gente tem diversos tipos de crise, né? Nós temos as crises focais, né? As crises focais perceptivas, quando o paciente ele percebe o que está acontecendo no meio. Temos as crises focais desperceptivas, quando ele tem uma parada comportamental, ele fica aéreo, não consegue interagir nem perceber o que está à sua volta. Temos as crises de ausência, né, que são crises generalizadas, então temos diversas crises associadas à doença. Cada região cerebral ela pode dar um sintoma
específico, né? O que é esse foco epilético? O foco epilético é a zona epileptogênica. A zona epileptogênica é a área cerebral onde acontecem as descargas epiléticas. É a área mais provável onde acontece essa descarga. Então, retirando essa área, esse foco, a chance dele ficar com liberdade de crises é grande. E esse diagnóstico, a partir de quê, né? Quais são as evidências que são possíveis ali observar para que se feche um diagnóstico de epilepsia? O diagnóstico ele é eminentemente clínico, né? E, além disso, nós utilizamos exames complementares, dentre eles a ressonância de encéfalo. Não é uma ressonância qualquer, é uma ressonância com alguns protocolos específicos para epilepsia. E temos o eletroencefalograma e o videoeletroencefalograma, que também ajuda bastante no diagnóstico. E alguns casos mais específicos, né, onde a ressonância pode vir normal, nós partimos para o PET-CT, que são os exames de imagens funcionais, que também podem ajudar no diagnóstico da doença. Na verdade, todos esses exames são exames complementares, mas o diagnóstico ele é feito com base na história clínica do paciente. O que é que vai causar a epilepsia? O que é que potencialmente pode ocasionar essa doença? Existem diversas causas, né? Dentre as causas genéticas, né, tem as causas da epilepsia estrutural. A estrutural a gente tem diversas manifestações, né? Desde a esclerose hipocampal, malformações de desenvolvimento cortical, que são as displasias corticais. Os pacientes que têm traumatismo crânioencefálico, que têm lesões cerebrais, podem ter também a doença. Pacientes que têm AVC, né, que têm a parte de encefalopatia hipóxica, pode também se manifestar com a doença. Temos as causas infecciosas, dentre elas a neurocisticercose é uma delas. Então a doença ela tem um espectro grande também de causas que podem levar a esse quadro. O que acontece com o paciente, né? Há algum tipo de disfuncionalidade, porque deve ser muito difícil, muito complicado você viver a sua vida, né, com aquela possibilidade de ocorrência de uma convulsão, de um ataque epilético, né? E como resolver isso? Os medicamentos que são utilizados, o que é que o paciente, ele pode lançar mão, né, para tentar aí, de alguma forma, prevenir. Nós temos no Brasil 3 milhões de pessoas com epilepsia. Dos 3 milhões, 2/3 respondem bem ao tratamento medicamentoso. Nesse caso, nós temos alguns trabalhos que mostram que se o paciente tiver de responder, 50% deles respondem com uma medicação. 11% respondem com a adição do segundo fármaco, 4% com a adição do terceiro fármaco e 0,8% com a adição do quarto fármaco. Então, se o paciente tiver de responder, ele responde com 2 remédios. Então, isso a gente leva também a orientar quem está em casa a saber o conceito de refratariedade da doença. Refratariedade é o quê? É quando a epilepsia não tem um controle adequado. E, nesse caso, o conceito é quando o paciente ele toma 2 ou mais fármacos anticrise e, mesmo assim, não consegue controlar de maneira adequada. Então, são pacientes que têm epilepsia, geralmente de alta frequência, impacto na qualidade de vida. E esses pacientes refratários são os pacientes que a gente orienta a cirurgia. Então, a gente até orienta que, quando o paciente ele consegue fechar com um paciente refratário, que ele seja encaminhado o quanto antes para a cirurgia e para outras alternativas terapêuticas. A prevenção, no caso das epilepsias estruturais, elas passam, até comentando, né, com boas condições materno-infantis, porque muitas crianças às vezes têm epilepsia porque tem um período pós-natal, pós-nascimento complicado, com hipóxia, né, e durante o parto também. A questão das nossas estradas, que são estradas muito ruins, isso predispõe a traumatismo crânioencefálico, então traumatismo leva também a quadro de epilepsias. Então, basicamente, são esses sinais que a gente orienta que pode, se tiver o poder público atuar nessa parte, pode dar uma boa resposta para evitar que haja novos casos da doença. É tanto que quanto mais subdesenvolvido o país, maior a incidência da doença. A gente tem uma média global de 0,5% da população, mas tem regiões que é 9%. Aqui no Brasil é 1,5%. E ainda há a situação em que esse número é subnotificado, já que existe um estigma muito forte com relação à epilepsia. As pessoas podem até desconfiar que tem, mas não vão ao médico para bater o diagnóstico, para fechar o diagnóstico. Então, fica ali num limbo em que a gente realmente não sabe o número real de pessoas hoje que sofrem de epilepsia. Pode ser muito mais do que a gente imagina, porque realmente, como você falou, tem a questão do estigma. E tem pessoas que acham que a epilepsia, até hoje em dia, ainda acham que a epilepsia tem uma causa religiosa.
Então, às vezes, não procuram a ciência, a parte médica, porque por achar que pode ter uma causa, digamos, espiritual, né? Então, isso ainda existe ainda hoje em dia, né? Por incrível que pareça, né? A gente está em 2023, mas existe. Tem gente que acha que é contagioso, não é contagioso, né? Então, até quando o paciente tem uma convulsão, que sai aquela saliva excessiva, né? O pessoal acha que ali pode haver contaminação, não é uma doença infecto-contagiosa, né? Tanto que a gente não fala paciente portador de epilepsia, fala paciente com epilepsia, né? Então, assim, existem vários mitos, né? Tem gente que acha que tem que puxar a língua quando tem uma convulsão, isso é até perigoso, que pode machucar a mão. Então, tendo uma convulsão, né, tem que deixar o paciente lateralizado para que ele não broncoaspire saliva, né? Proteger a cabeça e deixar a crise passar. A crise, geralmente, dura uns 3 a 5 minutos, né? Depois chamar o seu sistema, manter a calma e chamar o sistema de urgência. Bom, para aquelas pessoas, então, que o tratamento ele não vem funcionando ou que pode ter um resultado melhor por meio da cirurgia, né? Eu queria que você explicasse para a gente qual o perfil desses pacientes que estão aptos, né, a passarem por uma cirurgia e como é o pós-operatório. Dá para ficar livre realmente das crises convulsivas, dos ataques epiléticos a partir de uma cirurgia no cérebro? O perfil são esses pacientes que são refratários. Então, fechando o conceito de refratariedade, ser encaminhado para avaliação cirúrgica. A gente consegue operar todo mundo? Nem todo mundo. A gente consegue operar dos refratários, que é 1 milhão de pessoas, a gente consegue operar 300 mil com uma cirurgia ressectiva, que é uma cirurgia que chega lá e consegue remover o foco epilético. 700 mil, a gente consegue fazer cirurgias, mas são as cirurgias paliativas, que é o VNS, que é o estimulador nervo vago, que coloca o marca-passo. E esses casos de 700 mil são os casos que entram para a parte de dieta cetogênica. Elas têm um alto teor de lipídio e um baixo teor de glicídios. Então, a nutricionista orienta essa dieta. Não é uma dieta tão simples, tem que ter um bom, assim, digamos, o paciente ele tem que estar bem, tem que ter uma aderência muito boa. Porque é uma dieta que ela requer um certo sacrifício, né? Então, mas já tem boas respostas na literatura. Então, os pacientes, geralmente, eles conseguem ter uma boa resposta de controle de crises, né? Então, a cirurgia ela tem um bom resultado, né, na literatura. A gente tem, para a epilepsia do lobo temporal, no caso da esclerose hipocampal, a gente tem em torno de 70% de liberdade de crise em 5 anos. É isso que mostra a literatura dos trabalhos. Então, é uma porcentagem muito alta. Para a parte da epilepsia do lobo frontal, que é o lobo frontal um lobo grande, então, na verdade, os circuitos neuronais são mais complexos. Então, a gente tem 45% de liberdade de crise em 5 anos. Como é que está a realidade hoje da realização desse tipo de cirurgia aqui no nosso país, né? E a gente chega aqui ao nosso cenário regional. Pelo convênio a gente consegue realizar, né? Porque essa cirurgia está no rol da ANS, né? A gente faz hoje com neuronavegação, com ultrassom intraoperatório, com monitorização intraoperatória, mostrando onde é que estão as áreas funcionais, as áreas eloquentes. Então é uma coisa que ela tem hoje uma taxa de sucesso muito grande e os pacientes eles saem bem da cirurgia. Pelo SUS já é mais complicado porque todo o SUS do nosso Rio Grande do Norte é prejudicado, né? Infelizmente, tem muitos pacientes que precisam não só de epilepsia, como de tumor, como aneurisma, que a gente tem essa séria dificuldade na parte da neurocirurgia, né? Então, infelizmente, aqui no estado o negócio ainda está engateando, né? Então, a gente não tem, por exemplo, aqui pelo SUS, o vídeo EEG, que é um equipamento que é fundamental para avaliar esses casos refratários. Vamos falar sobre a importância, então, né, desse Março Roxo, que é o Purple Day. A gente está aqui no finalzinho já de março, mas ainda há tempo de falarmos sobre a importância, né, dessa conscientização da sociedade com relação à epilepsia. O Purple Day ele iniciou lá no Canadá, na província de Nova Escócia, uma jovem que na época tinha 9 anos, né, junto com a Associação de Epilepsia do Canadá. Foi em 2007 e de lá para cá tomou mais de 100 países que comemoram no mês de março o mês roxo, né, que é o Purple Day, né? No dia 26 de março, né, que é comemorado. Então, no Brasil, desde 2011 que começou essas comemorações, e aqui em Natal a gente fez um evento para os pacientes que têm epilepsia. Fizemos um evento tanto presencial como online, e a aderência foi bastante satisfatória. A gente conseguiu cumprir o objetivo e tirar as dúvidas que esses pacientes têm. Não sai daí que tem mais vida saudável para você logo depois do intervalo. Até já!
pacientes com epilepsia também precisam de um acompanhamento de uma neuropsicóloga. É por isso que agora você acompanha uma entrevista com Joísa Araújo, ela que é neuropsicóloga. É urgente e necessário que se trace uma política pública para as pessoas com epilepsia, até porque, para além das condições dessa doença, existe o estigma. E esse estigma leva tantas pessoas a desenvolverem aí sintomas de depressão e ansiedade. E a gente está aqui agora com Joísa Araújo, ela que é neuropsicóloga, vai falar um pouco sobre, acho que o estigma, os tabus e os mitos que ainda são envolvidos aí, né, na epilepsia, Joísa. A epilepsia, ela é uma condição neurológica que ela tem muitos estigmas, ela é voltada, né, pautada em muitos mitos. Então, muitas pessoas acabam pensando que é uma doença que pode ser contagiosa ou é uma doença que tem um cunho espiritual. Então, tudo isso leva as pessoas com epilepsia a sofrerem muito preconceito. Então, nós vemos e conversamos com pessoas que têm epilepsia e muitas vezes elas escondem que têm a condição, muitas vezes elas não se sentem confortáveis para colocar isso no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, exatamente porque nós não temos ainda uma abertura para falar sobre isso de uma forma mais inclusiva, buscando esse conhecimento em primeiro lugar, para depois existir essa aceitação e essa inclusão dessas pessoas. Então, é comum que exista o que nós chamamos de duplo estigma. Por quê? Algumas pessoas que têm a epilepsia como condição de saúde podem desenvolver sintomas relacionados à saúde mental. Então, por várias questões, seja pela angústia de saber quando será a próxima crise, seja pela falta de compreensão das pessoas ao redor, seja por várias complicações relacionadas ao próprio quadro, essa pessoa ela pode começar a apresentar sintomas ansiosos, sintomas depressivos, e nós sabemos que quando existem sintomas de saúde mental, a pessoa também é suscetível a ter o preconceito. Né? E por isso que nós chamamos do duplo estigma. E qual seria a melhor maneira, né, de falar a respeito, de conversar sobre epilepsia? A melhor forma é através da informação baseada em evidências científicas, através da informação que profissionais especializados na área possam trazer para a comunidade e principalmente que as pessoas que têm epilepsia e seus familiares encontrem um ambiente acolhedor para falar, trazer a sua própria voz e falar sobre essas experiências, falar sobre o que é conviver com a epilepsia, quais são esses desafios e de que maneira essa informação ela vai fazer, né, pressão para que as políticas públicas correspondam a essa necessidade de que essas pessoas necessitam, sejam de necessidade de acolhimento, seja necessidade de acesso à saúde, seja necessidade de acesso à equipe especializada, porque nós sabemos que é um tratamento que, se você está dentro dos 70% de pessoas que têm um bom tratamento, na medida em que respondem à primeira medicação, você pode ter uma resolutividade de crises, você pode ter uma resolução de crises, e aí você pode ter uma vida cotidiana em que a epilepsia ela não vai estar ali tão presente. Mas se você estiver dentro desses 30% aproximadamente de pessoas que infelizmente não conseguem ter o controle de crises a partir do tratamento medicamentoso, então começa aí uma peregrinação a partir de alternativas de tratamento, então uma necessidade de uma equipe especializada. Então, o acompanhamento multiprofissional, ele vai ser fundamental. Vai existir aí um acompanhamento necessário de um neurologista especializado em epilepsia, em muitos casos da avaliação de um neurocirurgião, caso essa seja uma possibilidade de tratamento, e aí a neuropsicologia entrando aqui nesse protocolo
protocolo pré-cirúrgico, através da avaliação neuropsicológica, para identificar vários fatores, mapear várias características, né, desse quadro relacionado à epilepsia farmacorresistente, para que todos juntos em equipe multiprofissional possamos dar um parecer e um encaminhamento necessário, um tratamento diferenciado e específico para o caso dessa pessoa e também para o acompanhamento dessa família. Outro fator importante, né, para que a gente possa falar a respeito é ter uma rede de apoio, um acolhimento ali junto à família. Também é feito um trabalho, né, com esses pacientes, com essas pessoas que têm epilepsia, para que essa doença ela não se torne uma condição em que se perca ali a funcionalidade, que se perca ali, né, o dia a dia, para que não se caia em depressão, sintomas de ansiedade. É importante sempre a gente reafirmar que 70% das pessoas que são diagnosticadas com epilepsia, elas vão ter elas tendo acesso a um acompanhamento médico adequado, acesso à medicação adequada, elas vão ter um controle de crises. Na medida em que existe esse controle de crises, essa pessoa ela vai funcionar no seu dia a dia, ela não vai ter implicações consistentes, porque as dificuldades maiores, os maiores desafios surgem quando essa pessoa ela procura uma rede especializada, ela inicia o tratamento medicamentoso, mas infelizmente ela vai integrar os outros 30%, que são pessoas que não respondem a esse tratamento medicamentoso, né, através desse controle de crises. Então, elas vão configurar, né, elas vão ser caracterizadas como pessoas com epilepsia farmacorresistente. Então, quando nós temos aí um aumento dessas crises, quando a gente tem uma alta incidência de crises, a probabilidade de existir repercussões na qualidade de vida, repercussões na funcionalidade, é muito maior. Porque essas pessoas, elas podem ter crises que podem chegar em um nível, inclusive, incapacitante. Então, existem pessoas que têm mais de 100 crises por dia, por exemplo, né? Então, de fato, dependendo do quadro, nós precisamos ter realmente um foco muito grande para que esse controle de crises aconteça. Então, existem repercussões várias. A gente pode pensar, por exemplo, que a rede de apoio, ela se coloca aqui como um fator que ela pode funcionar como um facilitador para que essa pessoa tenha um pouco mais de qualidade de vida. Então, por exemplo, se essa pessoa tiver a oportunidade de ter uma rede de apoio que vai estar ali presente, que vai ter acesso à informação e vai estar, consequentemente, mais tranquila para lidar com aquelas situações, que ela vai ter um suporte, caso necessário, em saúde mental, para que todos permaneçam, né, em equilíbrio e aquilo também seja um fator positivo para aquela pessoa que tem a epilepsia. É preciso fazer uma avaliação neuropsicológica, né, para aqueles pacientes que sim estão aptos ali, né, estão aparentemente aptos a passarem por uma cirurgia. Como é que funciona essa avaliação e as formas que a neuropsicologia ela pode auxiliar, né, nesse trabalho, nesse momento até chegar de fato à cirurgia? Existe sempre um protocolo que é multiprofissional. Então, a pessoa precisa estar acompanhada por um neurologista clínico, precisa estar acompanhada pelo neurocirurgião que vai fazer essa avaliação, e aí um exame que se coloca como muito importante nesse protocolo pré-cirúrgico é a avaliação neuropsicológica. Nós vamos tentar identificar esse perfil de funcionamento a partir das atividades da avaliação, dos testes, dos questionários, do acompanhamento com a família também, para poder a gente perceber, primeiro, se essa pessoa ela vai ter critérios, quando a gente pensa no perfil neuropsicológico, para poder fazer a realização da cirurgia. Nós também fazemos testes relacionados à avaliação neuropsiquiátrica, fazemos o rastreio para identificar alguns sintomas que podem dificultar esse pré-operatório, esse pós-operatório.
É preciso também, na avaliação neuropsicológica, dependendo do tipo de epilepsia, identificar se essa pessoa vai ter alguma dificuldade específica de memória, se essa dificuldade de memória ela vai estar um pouco mais presente, por exemplo, no hemisfério esquerdo, no hemisfério direito, para facilitar que esse neurocirurgião identifique esse foco epilético. Então, existem vários fatores, quando a gente pensa na avaliação neuropsicológica, que vão facilitar, por exemplo, o prognóstico, ou seja, como é que será esse pós-cirurgia, como é que essa memória ela poderá se apresentar nesse pós-cirúrgico. E também existem alguns casos em que nós podemos prever um pouco como é que será esse controle de crises, se essa cirurgia ela terá benefícios, né? Ou seja, o benefício seria o controle ou a diminuição das crises. E aí esse trabalho da avaliação neuropsicológica, em conjunto com toda a discussão multiprofissional dos outros profissionais que integram essa equipe, ela vai fazer com que exista muito mais segurança quando for feita essa neurocirurgia e uma segurança também muito maior no pós-operatório. Nós podemos fazer também as avaliações pós-cirúrgicas. Então, existe um protocolo que, após um período decorrido da cirurgia, a gente faz uma reavaliação neuropsicológica para poder nós termos esse comparativo do antes e do depois. E esses resultados são muito importantes para direcionar os tratamentos, seja o próprio tratamento medicamentoso, sejam outros tratamentos, o encaminhamento para terapias, por exemplo, o encaminhamento para reabilitação. Então, é uma informação muito rica, né, no acompanhamento da pessoa com epilepsia. Quando a gente pensa numa pessoa com epilepsia, quais são assim as dificuldades cognitivas que ela poderá apresentar? Uma pessoa com epilepsia não necessariamente vai ter dificuldades cognitivas, que são dificuldades relacionadas à atenção, à memória, ao raciocínio, mas existem alguns casos, principalmente em algumas circunstâncias específicas, que pessoas com epilepsia podem apresentar essas dificuldades. Então, podem ser dificuldades atencionais, por exemplo, então você ter uma maior probabilidade de ter distrações, de perda de foco, de dificuldade de sustentar aquela atenção no decorrer do tempo. Existem algumas pessoas que vão ter dificuldades relacionadas à memória. Então, existe um tipo específico de epilepsia em que o foco epilético ele se localiza exatamente em um dos nossos centros de memória. Então, se existir essa centralidade naquela região, né, do foco epilético, existe uma probabilidade muito maior dessa pessoa ter dificuldades de memorizar informações. E existe também uma dificuldade que pode acontecer que é relacionada ao que a gente chama de funções executivas. Então, principalmente quando a gente pensa na epilepsia, nós precisamos ter muita atenção à velocidade de processamento, que é exatamente essa rapidez com que a gente analisa informações e consegue dar uma resposta. Então, o próprio quadro de epilepsia pode cursar com essa lentificação e alguns medicamentos anticrises podem levar a essa lentificação. Isso vai diminuir o limiar de atenção. Imagine que quando a gente está sonolento, a gente presta menos atenção nas coisas. Então, existe um perfil neuropsicológico que pode ter múltiplos comprometimentos. E é por isso que é importante nós sabermos, conhecermos quais são esses pontos frágeis, conhecermos quais são os pontos fortes também nesse funcionamento, porque pode facilitar nessas estratégias para que essa pessoa com epilepsia possa lidar com essas dificuldades. E o mais importante, tentar perceber que estratégias de compensação ela vai poder usar no dia a dia para poder ser funcional, para poder conseguir, né, ultrapassar essas dificuldades que podem vir acompanhadas da epilepsia. Bom, pessoal, o Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Desde já, obrigada pela companhia, viu? Não esquece de nos acompanhar nas redes sociais, que é o @Vida Saudável TVAL, ou ainda lá no meu perfil pessoal, que é o @VemCaLuísa.
Próxima semana tem mais Vida Saudável para você, aqui mesmo na telinha da TV Assembleia. Até lá. Tchau!